Abra sua Bíblia aí em Malaquias, capítulo 2, verso 10. Tá bom? Se tiver com dificuldade de achar Malaquias, porque... Mano, tem uma canequinha lá atrás. Traz ela pra mim. Tá ali, ó. Acho que eu coloquei ali no... Ali, ó, com o João. Valeu. Se você tiver com dificuldade de achar Malaquias, você vai no Novo Testamento e volta. É o primeiro da volta, né? É o último do Antigo. Isso. Calma, pessoal, os primeiros 5 minutos é pra esquentar. Obrigado, mano. Valeu. Falta um adesivo aqui, ó, da juventude. Cadê os adesivos? Então, cadê os adesivos? Tem que ficar aqui na igreja. Ó, já tenho aqui, ó. Tá vendo? Esse mesmo. Esse que eu derrube. Malaquias 2, a gente vai ler juntos aí do 10 até o 16, tá bom? Juntos assim, eu vou ler e você acompanha aí, tá bom? Eu vou ler na NVI, tá? Diz o seguinte, Malaquias capítulo 2:10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas, gostou do, não tem na Bíblia isso, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, que se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Pessoal, nós estamos caminhando aí na nossa série de mensagens, onde nós estamos conversando sobre algumas controvérsias. E controvérsias é aquela ideia de eu ter um ponto de discordância. É eu não concordar muito bem, é eu questionar isso, é uma controvérsia, uma falácia. Olha, a igreja está cheia hoje. E vocês podem responder para mim, ué, não pastor, não está cheia não. Ué, para mim está, mas para você não. Isso é uma controvérsia. E a gente vai debater aqui o motivo pelo qual eu posso achar que a igreja está cheia e você pode achar que a igreja não está cheia. Eu posso dizer que é porque se nós olharmos para o meio aqui da onde nós estamos, puxa vida, que legal que a nossa juventude tem se desenvolvido e tem crescido naquilo que nós temos percebido nesse último ano. Mas se a gente olhar para as duas fileiras da lateral, nós vamos dizer, puxa vida, a juventude está vazia. A diferença é que a controvérsia aqui no livro de Malaquias não é entre dois humanos. Não é entre duas pessoas que têm a habilidade e a capacidade de estarem certos. A controvérsia que existe aqui em Malaquias é entre Deus e o povo. Deus fala algo para o povo e o povo responde com uma controvérsia. O povo responde com um questionamento. E nós estamos caminhando nisso e nós entendemos aqui desde nosso início, há 4 semanas atrás, na nossa caminhada de Malaquias, nós entendemos que inclusive o livro de Malaquias, escrito pelo profeta de Malaquias, ele tem esse jeitão. Cada livro da Bíblia, alguns vão se repetir a maneira, mas cada livro da Bíblia, ele tem um jeitão que ele foi escrito, que nos dá um jeito mais
tranquilo, mais firme, mais certeiro de a gente entender o que está sendo dito ali. O ano passado, nem sei se foi no passado, já estamos no final do ano, foi esse ano. Jonas foi esse ano? Foi esse ano, Jonas? Esse ano, quando nós estudamos Jonas, nós percebemos ali na conversa de Jonas, que Jonas, ele é uma sátira. É o próprio Jonas falando mal dele mesmo e jogando a figura do personagem Jonas esqueci a palavra. Mas tipo fazendo uma chacota, uma zoeira muito grande com ele mesmo. Parece até que tipo assim, é mentira. Cara, não é possível que o cara me fez isso. É o estilo que Jonas escreveu o livro do profeta Jonas. Quando nós estamos aqui com Malaquias, o jeito que o profeta Malaquias escreveu o texto que ele nos trouxe para nós é através de controvérsias. Nós vamos encontrar 6 controvérsias em Malaquias. Nós já caminhamos em 2. A primeira delas lá no capítulo 1. Eu sempre os amei. Legal. É que eu não estava vendo ali. Tem como colocar ali também? Que daí eu sei se você está indo junto comigo ou não. A primeira delas, põe aí a primeira delas. Não, pode ir de novo. Mais uma. Aí. A primeira delas, Deus diz para o povo: eu sempre os amei, diz o Senhor, no 1:2. E logo em seguida o povo responde: mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Nós vimos lá no nosso primeiro tempo juntos, que o povo, quando volta para casa, quando eles voltam do exílio da Babilônia, quando eles voltam lá da famosa história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel na cova dos leões, quando eles voltam desse lugar onde eles estavam, Babilônia veio, atacou Israel, levou Israel embora, eles passam 80 anos lá no exílio, então eles voltam para casa. Depois de 100 anos que eles voltam para casa, os costumes que eles aprenderam na Babilônia ainda se mantinham muito firmes dentro do povo. Então Deus disse: olha, eu sempre amei vocês, por que vocês estão questionando o meu amor? Eu sei que não tem tido colheita, eu sei que vocês estão passando por dificuldade, mas o motivo não é que eu não amo vocês, o motivo é que vocês não estão vivendo do jeito que eu pedi para vocês viverem. E Deus responde: olha, eu sou um Deus que ama vocês, eu sou um Deus que sempre cuidou de vocês, eu sou um Deus que através daquilo que eu faço com vocês, mostra que eu sou grande. Até parecido isso aqui em cima. O Davi está quase lá. A nossa segunda controvérsia, nós vimos no nosso pequeno grupo. A gente viu ali, né, no capítulo 2. Deus diz: vocês desprezam o meu nome. Mas o povo respondeu: de que maneira temos desprezado o teu nome? Aí Deus diz: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim me perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. A segunda controvérsia de Deus com o povo é: pessoal, vocês estão desprezando o meu nome. Vocês estão fazendo de conta que eu não existo. Vocês não estão nem aí para mim. E o povo, né? Sabe aquele meme daquele... O que é aquilo? É um seriado? Um desenho? É um filme? Sabe aquele menininho do... Mimimi? É uma série? Alguém descobre aí depois qual série que é. Para mim, mas você já recebeu essa figurinha? É isso que eu imagino. É Deus falando com o povo: olha, vocês estão me desprezando. O povo olha para Deus e fala: de que maneira estamos te desprezando? Aí Deus explica: olha, vocês estão trazendo sacrifícios impuros para mim. Na lei está escrito, gente, não é porque vocês passaram um tempo na Babilônia, não é porque vocês passaram um tempo com outra cultura, que mudou o que eu combinei com vocês lá na lei de Moisés. É o melhor cordeiro, é a melhor pombinha, sem defeito, sem nada de errado. Mas vocês estão me desprezando, trazendo sacrifícios impuros. E é interessante, porque nesse segundo controvérsia, Deus dá uma bronca nos líderes. É por causa de vocês, sacerdotes.
líderes do templo, que as coisas estão indo mal. Vocês não estão conduzindo o povo para o lugar certo como deveriam conduzir. A gente viu na primeira controvérsia que Deus sempre amou a gente. A prova de que isso acontece é por causa do amor de Jesus lá na cruz. Nós não fizemos nada para merecer esse amor. E ainda assim, Deus nos amou em Jesus na cruz. Durante a semana, no pequeno grupo, essa semana que se passou, nós vimos também que, de que maneira talvez estamos desprezando a Deus. Temos tratado Deus com pouco caso, fazendo o que não é o suficiente, fazendo, isso aqui está bom. Por isso, diante dessa realidade, é que nós vamos para a nossa terceira controvérsia, que a gente encontra ali no capítulo 10, no verso 10, onde a gente começou a ler. Vai lá, Davi, eu já estou na terceira controvérsia já. Passa aí. Quem mandou ele subir sem ensinar foi você. Você que tem ensinado ele a abrir o Holy Lyrics, subir todas as imagens para o Holy Lyrics. Se ensinam, não? Estou brincando. Vamos para a nossa terceira controvérsia. Está lá, no verso 10. Na verdade está mais para frente, né? Mas olha que interessante. Deus, dessa vez na controvérsia, lembra uma coisa que eu falei lá atrás? Que uma coisa que era interessante é que em Malaquias, não parece muito que Deus está falando através de Malaquias, como nos outros profetas. Isso é uma curiosidade bem interessante de Malaquias. Parece mesmo que Deus e Malaquias, que Deus e o povo estão conversando diretamente. Parece que Deus, né? Não que Deus esteja em cima e o diabo embaixo, e céu, mas enfim, parece que Deus, vamos ficar com a ilustração de Deus, o homenzinho velhinho, branquinho, sentado, de barbinha branca, sentado na nuvem, tá? Parece que Deus, ele faz assim, e começa a conversar com o povo. E esse é o papo. Ele chega assim, olha, não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Vamos pensar aqui, o que Malaquias está querendo dizer para nós? Aonde vem essa infidelidade? O povo volta para casa, vamos pensar cenário pós-guerra, tá bom? Pós-guerra, quem foi para a Babilônia? Para a Babilônia só foi quem era mão de obra qualificada, homens e mulheres com idade de juventude provavelmente, que tinham como produzir algo na Babilônia. Em Israel, quem ficou? Ficou tudo destruído, tudo rebentado, ficaram crianças e idosos. Possivelmente, se a gente não tem essa informação, dependendo do quanto Israel se defendeu e resistiu ao ataque da Babilônia, a gente pode trabalhar com a imagem de que muitos homens morreram nessa guerra, muitas mulheres foram escravizadas na Babilônia, né? A gente às vezes lê a Bíblia e acha que nós estamos lendo conto de fadas, né? Não, a gente tem que trabalhar a ideia de guerra, a ideia de sofrimento, de dor, né? Se a gente vai ler Jeremias e torcer Lamentações de Jeremias, a galera brinca que pinga sangue, de tão triste que é o que aconteceu com Israel. A gente tem provavelmente um desequilíbrio social entre homens, mulheres, crianças, idosos, com o povo voltando para casa. Então o que acontece? O povo começa a se casar com pessoas de outros povos. Homens começam a buscar mulheres em outros lugares. E Deus diz, olha, vocês estão quebrando a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros. Existiu um combinado. Não é para se casar com pessoas de outros povos. Vamos lembrar de algumas histórias? Vamos lembrar de Sansão? Sansão, no seu voto de Nazireu, ele tinha um combinado, e o combinado era não se casar com nenhuma mulher de outro povo. Vamos lembrar do rei
que se casou com Jezabel? Jezabel de outro povo. Quais foram as consequências? Sansão enganado por Dalila para perder uma guerra do povo de Deus. Jezabel incorporando a adoração a Baal dentro de Israel. Por que Deus não queria que o povo se casasse com outros povos? Porque Deus é mesquinho? Porque é meu povinho? Não! Porque era um jeito de Deus preservar o culto a Ele, sem a interferência das outras culturas. E se Deus pedia, Deus sustentava o povo nesta decisão. Vocês têm sido infiéis. Judá tem sido infiel. O 11. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Tiago, pode falar. Sobre essa coisa de a gente namorar, se casar com gente que não é da igreja, que não crê do mesmo jeito que a gente crê. Mas eu te pergunto, mas qual o problema? Só fazer um combinado. Você não atrapalha a minha fé, não atrapalha a sua, e é nóis. Então, só que não é assim que funciona. Mas é que eu conheço. Tudo bem, a gente vai ter um monte de história porque eu conheço. Mas não é assim que funciona. Gente, o que é mais importante? Amar a Deus ou amar a pessoa com quem você se casou? O que é mais importante? Amar a Deus ou amar a pessoa com quem você se casou? Tiago, amar a Deus. Perfeito. Mas depois que eu me caso, agora é amar a esposa com quem eu me casei. Porque inclusive amar a mulher com quem eu me casei é uma maneira de eu demonstrar que eu amo a Deus. Perfeito. Agora, você já parou para pensar que a pessoa com quem você vai se casar, ela pode atrapalhar pelo resto da sua vida você de amar a Deus? E aí, o que você vai fazer? Quando vocês tiverem filhos, quem é que vai decidir? Eu vou dar liberdade para o meu filho decidir. Legal. Vai dar liberdade para dizer se ele vai querer amar a Deus ou não? Tem coisa, gente, que não está sobre a mesa para nós conversarmos. Tem coisas que não estão sobre a mesa para nós discutirmos. As perguntas que Deus faz para Malaquias não são perguntas para o povo, não são perguntas que Deus está dando o privilégio do povo argumentar. Deus está falando, vocês estão sendo infiéis e está errado. Mas não tem mais, é isso. Façam do jeito que eu estou falando para fazer. Porque é o jeito certo, porque é o melhor. Que o Senhor lance fora, 12, as tendas de Jacó, o homem que faz isso, seja ele quem for. Olha que interessante, olha o grau que Deus está dando de importância para aquilo que nós estamos lendo, que nós estamos conversando. Deus está dizendo que seja lançado para fora. Malaquias está dizendo que o Senhor mande para fora. Quem está fazendo isso? Para fora da tenda de Jacó. Quem está fazendo isso? Seja ele quem for. Se for o rei, quem for. Se for o sacerdote, quem for. Se for o sumo sacerdote, quem for. Se for um governador, se for um rico, se for um pobre, não importa. Seja ele quem for. Que seja mandado para fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Veja, não importa a oferta, não importa o dinheiro, não importa a posição social, o que importa é agradarmos a Deus na nossa maneira de viver.
Olha que interessante, esse texto está falando para a gente, jogando fora todos os meus pontos aqui. Deus está falando inclusive para a gente a gente aprende nesse texto sobre privilégio. Por que a gente vive numa sociedade onde nós estamos cercados tanto de privilégio? Olha o que Deus disse, olha o que Malaquias disse. Não importa quais ofertas eles estejam trazendo. Não importa se um ricaço, se está fazendo isso, tire ele da tenda de Jacó. Eu não quero esse dinheiro. Eu não quero essa oferta. Eu quero o coração. Eu quero a fidelidade. Porque Mateus capítulo 6, verso 24, vai dizer que não tem como servir a dois senhores. Não tem. Porque ou amará a um e odiará ao outro. E o exemplo que Mateus traz, ou amará a Deus ou ao dinheiro. Ou amará a esposa ou amará a Deus. E depois que você se casou, você vai escolher a esposa. Porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso no final do parágrafo. Mas olha que maluquice. Você para sempre, por amar a Deus, ter que escolher amar a esposa que te leva para longe de amar a Deus. Por isso a gente pode, antes de tomar essa decisão, escolher amar a Deus. E se não estiver outra possibilidade, é amar a Deus. E se precisar ficar amando só a Deus o resto da vida, só a Deus. Só que tinha um outro problema. Não tinha só o problema... Não tinha só o problema do casamento misto. Tinha o problema também da adoração. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitam com prazer. O povo estava lá, trazendo ofertas. Vamos entender uma coisa aqui, gente? Culto, como nós entendemos hoje, esse culto que nós estamos fazendo, é um culto que a gente pode brincar, dizer, é um culto ocidental, tá bom? Essa é a ideia de uma reunião no templo, com música, com uma palavra, é uma ideia bem ocidental de culto, tá bom? Embora eu estou falando de Ocidente, não estou ainda dividindo Ocidente e Oriente, mas é muito interessante, eu tive algumas experiências que eu fui para Moçambique, fazer acampamento lá em Moçambique, e eu fui em alguns cultos dominicais. É muito interessante como o culto já é bem diferente. Ainda tem características ocidentais, porque os africanos foram evangelizados por ocidentais, né? Características de culto de música, de palavra, mas já tem outros elementos que nós não estamos muito acostumados. Elementos de levar oferta no altar, e levar oferta mesmo, né? Não fazer o pix, é levar oferta, levar uma banana, levar um alimento não perecível, levar um utensílio da casa. Teve um culto lá em Moçambique, que a mulher, literalmente do nada, surgiu uma negona gigante, forte, muito forte, e ela colocou uma cadeira nas costas, foi andando até lá na frente, dançando na hora do louvor, colocou a cadeira lá na frente e era oferta, e deu a cadeira para a igreja. São aspectos diferentes. Então quando nós lemos, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque já não dão atenção às suas ofertas, nós precisamos entender como um culto. Levar oferta para o hebreu era fazer adoração. Estamos falando de culto, estamos falando de adoração, estamos falando daquilo que o povo se preparava para adorar. E olha que interessante, essa adoração, ela não era genuína. Essa adoração, ela era
uma tentativa de manipular Deus. Era uma tentativa de, através daquilo que eles estavam fazendo, ganhar o favor de Deus. Só que Deus não se importava com o que eles estavam. Deus não estava dando mais atenção às suas ofertas. E nem aceitava elas com prazer. Mas o que o povo fazia? Enchiam de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque já não dão atenção às suas ofertas. Isso parece um pouquinho com algumas coisas que a gente vê hoje, né? E a gente chora. E parece que isso é sempre uma tentativa de alguma forma, com a minha força, promover o favor de Deus por mim. Ou ganhar algo, ou entrar em uma dimensão de adoração da qual naturalmente eu não consigo estar. Tiago, agora você vai ficar bravo com cultos cheios de emoção. Não vou. Porque existem experiências que a gente vive nos nossos cultos, que a gente vive na nossa devoção. Eu teria algumas para contar para vocês, de coisas que eu já vivi, em ambientes de bastante devoção, em ambientes de bastante quebrantamento, em cultos públicos, em momentos sozinhos com Deus no meu quarto. Teria algumas histórias para contar para vocês. Mas o meu problema é que quando eu deixo de lado o meu culto racional e começo a tentar, através de um culto emocional, produzir artificialmente coisas que não estão sendo conduzidas pelo Espírito. Gente, a gente poderia no momento de louvor recitar poesia. A gente poderia no momento de louvor só fazer orações, porque isso é louvar a Deus. Por que muitas vezes a gente usa música, a gente canta? A gente podia no momento do louvor ter só momentos de expressões artísticas aqui. A gente podia ficar vendo a Gabi pintar um quadro aqui um culto inteiro. E a gente adorar a Deus através dessa expressão artística. Por que muitas vezes é comum na nossa cultura nós usarmos músicas? Porque música serve para isso. Tira Deus da música, tá bom? Se você for perguntar para qualquer pessoa formada, musicista, vai dizer: música é um conjunto de sons, harmonias e melodias para produzir reações no ser humano. Para isso que serve música. Agora, o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos tentando artificialmente mexer com o mundo espiritual, mexer com a ação do Espírito Santo, ou nós estamos deixando a ação do Espírito Santo conduzir a gente a vivermos experiências incríveis com Deus? São duas coisas diferentes. Tanto que Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Culto a Deus é apresentar o meu corpo como sacrifício a Deus. Deus está aqui, ó. A minha oferta, ó. Você vai lá no altar, entrega como oferta. Tó, Deus, faz o que o Senhor quiser. Esse é o culto racional de vocês. Aí no 14, temos a nossa controvérsia. E vocês ainda perguntam: por quê? Por que temos sido infiéis? Deus acabou de falar o motivo. Deixaram a aliança de lado. Casamento misto. Adoração que está tentando forçar. Qual foi a palavra que eu coloquei mesmo? Adoração ritualística. Adoração que eu estou tentando forçar a ação de Deus. E vocês ainda me perguntam: por que vocês têm sido infiéis? Mas o texto continua:
é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que o fez um só? Em corpo e em espírito lhes pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. O casamento, gente, é a união de duas pessoas para que elas se tornem uma só. Agora já parou para pensar? Nós nos tornarmos um só com alguém que não é morada e habitação do Espírito Santo. Nos tornarmos um só. Por que Deus queria isso? Porque Deus queria uma descendência consagrada. Queria o seu povo temente a Ele em toda a sua existência. O texto termina então, olha lá, o que nós achamos aqui, pessoal? Finalzinho do verso 15. Que palavra que tem aí? Uma que eu gosto muito. Portanto. Entenderam, gente? Se liga. Ó, vocês não estão sendo fiéis à aliança que eu fiz com vocês. Tínhamos um combinado. Lá no deserto, Moisés fez uma lei. Nós combinamos como tinham que ser. Vocês estão abandonando a aliança. Entenderam, gente? Olha, eu disse para vocês, não se casem com mulheres de outros povos. Vocês não estão fazendo o combinado. Entenderam, gente? Olha, não adianta com as suas lágrimas, com o seu choro, com esse gemido, tentar provocar alguma coisa espiritual aqui no culto, porque o meu culto, o culto de vocês a mim é através das ofertas. E as ofertas que vocês estão entregando não demonstram que vocês me amam de verdade. Estão entendendo, gente? Olha, eu estou dizendo, e vocês ainda estão me perguntando, por que a gente está sendo infiel? Por que o Senhor não está gostando da gente? Olha, eu estou dizendo, vocês abandonaram a mulher da mocidade de vocês, vocês não estão fazendo jus à aliança que vocês fizeram comigo e à aliança que vocês fizeram com a mulher com quem vocês se casaram. Olha que interessante aqui, o joguinho que a gente tem na hora de entender algumas coisas. Quando abandonamos a fidelidade na aliança com Deus, começamos a abandonar a fidelidade de aliança aqui na terra. Começamos a ser infiéis de outra maneira. Você vê lá para mim, Hugão? Beleza. Vamos lá, seguimos, pessoal. E aí, portanto o quê? Portanto, diante de tudo isso, pessoal, vocês entenderam? Vem comigo, gente, vem comigo. Estão comigo? Diante de tudo isso que eu disse para vocês, pessoal, olha aqui, ó. Cuidado. Por favor, cuidado. Gente, já faz 100 anos que vocês voltaram do exílio. Povo, meu povo, já faz 100 anos que vocês estão aqui em casa. Já faz 100 anos que eu estou mostrando minha fidelidade com vocês, trazendo vocês de volta para casa. Agora vocês têm um templo reconstruído. Agora vocês têm os muros todos reconstruídos. Vocês estão vivendo em proteção contra os seus vizinhos. Pessoal, tá tudo certo. Portanto, gente, cuidado. Se liga. Presta atenção. Não seja infiel com a mulher da tua mocidade. E aí Deus diz, olha o verso 16, eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como que se cobre de roupas. Sabe o que a gente pensasse? Passa para mim, Davi. Você já parou para pensar? E
estava conversando com algumas pessoas sobre a mensagem de hoje, e não tem como aliviar a mão hoje. E um dos melhores privilégios, um dos maiores privilégios que temos na nossa vida é entender que somos pecadores. Porque é a oportunidade que a gente tem de, a partir de agora, fazer diferente e andar nos caminhos do Senhor. Mas você já parou para pensar que por causa de coisas que temos feito, você já parou para imaginar um dia ouvir do próprio Deus: eu te odeio? E Deus não deixou de te amar mesmo assim. Porque a primeira controvérsia é Deus dizendo: eu sempre te amei. Ah, Tiago, mas é que tem aquela coisa lá, né, que a gente não ama o pecado, né, mas a gente gosta da pessoa. A gente só não gosta do pecado dela. Então, e também odeio o homem que se cobre de violência, como que se cobre de roupas. Hoje é dia de a gente avaliar a nossa fidelidade para com o Senhor. Hoje é o dia de a gente avaliar o quanto que Deus de fato é aquilo que é mais importante para a gente. Hoje é dia de a gente avaliar o quanto eu realmente estou dizendo para Deus, o quanto que Deus pode contar comigo. Já parou para pensar que talvez, por conta de maneiras como temos vivido, nós temos sido infiéis ao Senhor? Infiéis, abandonando a nossa aliança, porque a aliança que Deus tinha feito com o povo é a aliança de Moisés lá do deserto, mas a aliança que Deus fez com a gente é uma nova aliança, é a aliança de Jesus na cruz. Ele pagou caro, gente. Jesus sofreu na cruz por causa do nosso pecado. Jesus padeceu. Deus mandou o próprio filho dele para morrer na cruz no nosso lugar. Foi doído, pessoal. Para nós podermos dizer que somos filhos de Deus. Para nós podermos dizer que somos salvos. Para nós podermos dizer que pertencemos ao Senhor. Para nós podermos dizer que estaremos com Cristo na eternidade, na glória. Deus fez uma aliança com a gente em Jesus. E sabe o que é incrível? Ele não pediu de você nada para isso. Ele não falou assim: hein, me dá um dinheirinho aí que eu mando Jesus para morrer no seu lugar. Ele não pediu: hein, dá uma melhoradinha de vida aí que eu mando Jesus para morrer no seu lugar. Ele não pediu: olha, faça isso aqui para mim que daí eu mando Jesus para morrer no seu lugar. Não, ele simplesmente deu o filho dele por nós. E a gente responde como? Com infidelidade. Em Jesus, eu digo que eu sou filho de Deus. Aí eu vivo minha semana como? Como não filho de Deus. É como você ser herdeiro de algo e não viver como esse herdeiro. É como você torcer para o Atlético e comemorar que o Coxa vai ser campeão da Série B. Você entende isso? Você entende? Você já tem uma roupa nova. Você já tem uma roupa diferente. Por que estamos nos escondendo, vivendo infiéis à aliança que nós temos com Jesus? O que eu mais devia querer na minha vida era mostrar para todo mundo que eu pertenço a essa nova aliança. O que eu mais queria na minha vida era poder usar uma camiseta que está escrito: deve ser chato demais não pertencer a Jesus. Porque é muito bom ser de Jesus.
podemos falar. Cuidado! O que você está criando em relação ao relacionamento que você tem com a pessoa que está do seu lado? Ou atrás de você, se você não sentou com quem você ama hoje ainda. E não foi de propósito, dessa vez, não foi, prometo que não foi. Prometo que não foi. Prometo, do fundo do coração, não foi de propósito. Eu pensei depois que eu falei. Qual é o compromisso que você tem com essa pessoa? Porque lembra, a nossa infidelidade com Deus começa a produzir a nossa infidelidade com quem está próximo da gente. Ah, é só uma mensagem. É só um elogio. E aí a gente nutre algo no nosso coração. Nossa, mas, hein? Minha mulher podia ser boazinha igual essa mina foi comigo agora. Nossa, mas minha mulher podia ser cheirosa igual essa menina é cheirosa. E a gente vai nutrindo. Nossa, eu queria que ele me tratasse tão bem quanto esse cara aqui me trata. E a gente vai nutrindo. Quando a gente menos vê, nós deixamos de ser fiel à mulher da nossa mocidade, ao homem da nossa mocidade. Ah, mas Tiago, estou namorando ainda, é mais tranquilo, né? É, bem tranquilo. Você vai viver exatamente a maneira como você está vivendo o seu namoro. Você vai viver dentro do seu casamento também. Agora, se você deseja algo diferente para o seu casamento, viva algo diferente agora no seu noivado e no seu namoro. Ah, Tiago, eu sou casado, é mais tranquilo. É só solteiro que não trai, tá bom, gente? O resto trai. E Deus diz, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Ah, Tiago, mas na Bíblia não tem pecadinho e pecadão. Você conhece um versículo que fala que Deus odeia a ira? Que Deus odeia a fofoca? Mas eu conheço um texto que diz que Deus odeia o divórcio. Ah, mas Tiago, não importa. Não importa o que um fez, o que o outro fez, não importa o risco, não risco. Deus segue odiando o divórcio. Ah, mas Tiago, então significa que as pessoas não podem se divorciar? Deus não disse que é proibido se divorciar. Deus disse que Ele odeia o divórcio. Ah, então tranquilo, né? Porque quando o cara está fazendo isso com a menina, ele pode se divorciar. Pode, mas ele continua odiando o divórcio. Ah, mas Mateus 19 vai dizer, e Jesus vai dizer, que existe duas cláusulas excetivas. Que existem dois combinados lá que Jesus fez, que naqueles casos pode se separar. Sim, está escrito lá, Mateus capítulo 19, quando tem dureza de coração e quando tem imoralidade. O que está acontecendo aqui é o quê? Imoralidade. E o que Deus está dizendo? Eu odeio o divórcio. Ofende quem Deus é e o que Ele fez por nós de uma maneira absurda. Absurda. Sabe qual é o único exemplo que a Bíblia compara o amor de Jesus por nós? É o amor de um homem por uma mulher. Porque o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, você que está casado, você é a única pessoa aqui dentro que pode dizer, me copie, ou olhe para mim, porque você vai entender exatamente o que Jesus fez por nós na cruz. Quando eu falho, eu estou dizendo, gente, foi mal. Não foi isso que Jesus fez na cruz. Eu não consegui fazer igual a Jesus. Mas não foi isso. Eu estou fazendo exatamente o que Jesus não fez. Porque Jesus não teve nenhuma condição, nem infidelidade,
Porque a gente está vendo aqui em Malaquias, que diante da infidelidade, Deus permaneceu amando o seu povo. Se você está vindo na escola bíblica dominical, nós vimos em Oséias, que mesmo diante da infidelidade, retratada, da mulher de Oséias com Oséias, Deus continuou amando o seu povo. Então, sem condição nenhuma, e com todo o sacrifício necessário que fosse suportar, Deus não se divorciou de você. Por isso, eu odeio o divórcio. E Deus é quem pode dizer isso. Por isso, cuidado. Talvez a maneira como você tem vivido o seu cristianismo, você está com os olhos de Deus para você. E talvez Deus tenha te odiado. Ele não deixou de te amar, mas Ele tem odiado a maneira como você tem vivido. Em segundo lugar, devemos viver de acordo com a aliança que temos com Deus. Não é somente nos nossos relacionamentos, mas vamos lembrar uma coisa aqui. Imoralidade sexual na Bíblia, tá? Eu vou terminar agora. Imoralidade sexual na Bíblia, todas as vezes que você lê, tá bom? No Novo Testamento, a palavrinha imoralidade sexual, prostituição, tá bom? Todas as vezes que você, todas, tá bom? A palavrinha que é traduzida ali é a palavrinha porneia. E porneia é de onde vem a nossa palavrinha de pornográfico. Só que é interessante que das 19 vezes que a palavrinha porneia aparece no Novo Testamento, nem todas elas falam sobre um marido que trai a esposa. Porneia é utilizada, sabe aquele texto de Mateus, do Sermão da Montanha? Que você não tem que nem desejar a mulher do próximo? Lembra? Sabe que palavrinha é essa? Porneia. Desejar a mulher do próximo é porneia. Porneia é todo impulso sexual ilícito. Tiago, qual é o impulso sexual lícito? É aquele com a sua esposa. Tirando com a sua esposa, todos os outros impulsos sexuais que você pode ter na sua vida, na sua história, eles são ilícitos. Porque prazer foi feito para ser desenvolvido com a sua esposa. Quanto mais tempo passa com a sua esposa, mais gostoso fica. Se a Andréia estivesse aqui agora, eu ia falar, pergunte para ela. Mas você pode mandar um WhatsApp para ela. Mas vai tomar cuidado com o que você vai mandar para ela também. Andréia, o Thiago falou que é gostoso, é mesmo? Ou seja, a nossa infidelidade a Deus pode estar sendo com qualquer impulso sexual ilícito que você está tendo. Sua vida de pornografia, sua vida de masturbação. Estamos deixando a aliança em viver isso. O seu desejo, a sua falta de compromisso com as pessoas que você tem se relacionado. Isso é nós abandonarmos a aliança. E por último, gente, o meu desafio para nós é, graças a Deus, nós temos construído algo muito legal em relação à nossa adoração aqui na juventude. Acho que nós estamos vivendo coisas muito bacanas. Temos aperfeiçoado cada vez mais os nossos momentos de oração. Temos aperfeiçoado. Glória a Deus por isso. Temos entregado, nos dedicados para entregar um louvor ainda mais legal. Temos tentado investir na nossa estrutura, no nosso culto, com a chegada ali, com o nosso pós-culto, com os jovens, com as brincadeiras, com a mensagem. Não tem problema a gente apagar a luz para de repente a gente focar um pouquinho mais no nosso coração, naquilo que nós estamos vivendo. Graças a Deus. Mas que nunca nós usemos essas coisas para tentar produzir um rito ou algo mecânico que não venha do Espírito Santo. Que se um dia a gente viver uma experiência sobrenatural aqui no nosso culto,
de choro, de dependência, de constrangimento no nosso coração, de constrangimento no nosso culto, no nosso coração, que seja porque o Espírito está conduzindo a gente a viver isso. Não porque nós estamos forçando e usando de artimanhas para tentar provocar essas reações. Que em nome de Jesus possamos ser ditos fiéis ao Senhor. Para que nessa fidelidade ao Senhor, Deus se agrade, não daquilo que estamos tentando provocar nele, mas Ele se agrade com aquilo que de fato temos entregado para Ele. E não é só nessas 2 horas que a gente passa aqui junto no sábado. É nos nossos pequenos grupos durante a semana. É no nosso trabalho, é no nosso emprego, é na nossa faculdade, são nas nossas famílias, são na criação dos nossos filhos. Tudo isso é adoração ao Senhor, aonde não vamos tentar provocar algo, nem em Deus, nem em nós mesmos, para mostrarmos para alguém que a gente é espiritual. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que você refletisse um pouquinho naquilo que você tem vivido aí. Que você tivesse um tempo de oração significativo. Eu queria que você, de repente, olhasse para o seu interior e perguntasse para Deus: Deus, aonde eu tenho sido infiel? Aonde eu não tenho vivido do jeito que o Senhor gostaria que eu vivesse? E que você colocasse com sinceridade diante do Senhor aquilo que Deus vai falar com você através da oração. Porque perderemos um privilégio gigantesco se dissermos para Deus: por que, Deus, o Senhor está dizendo que eu sou infiel? Hoje é a oportunidade de nós pararmos de questionar Deus, mas nós olharmos com sinceridade para Ele e dizer: Pai, por favor, mostra aonde tenho quebrado a minha aliança contigo, aonde tenho sido infiel com o Senhor. Talvez você tenha que arrumar aí a tua infidelidade com relação à pessoa que está do seu lado. Talvez você nem começou ainda e já está precisando lidar com essa infidelidade. Tem gente aqui nessa igreja que quer ajudar você. Eu quero ajudar você. Mas para de questionar Deus. Entrega para Ele. Sai gritando desesperado que você quer ajuda, que você quer fazer diferente. Como você tem adorado ao Senhor? Você está tentando provocar algo em Deus? Servindo cada vez mais, só por servir? Falando coisas que nem estão dentro do seu coração, só para impressionar Deus? Não sei se você sabe, mas Ele sabe de todas as coisas. O que você vai falar não vai mudar o que está dentro do seu coração. E Ele conhece seu coração. Eu queria que aí onde você está agora, se tem coisas que você precisa arrumar, eu queria te dizer para que você firmasse um compromisso com Deus. De contar para alguém. Essa semana. Você contar para alguém. Eu estou à disposição. Talvez você queira compartilhar com um colega.
Mas de preferência conte para alguém que não vai chorar junto com você e dizer, tamo junto, é nóis, eu também tô assim. Mas alguém que você tem expectativa de que pode cuidar de você, pode ajudar você. Talvez você vai precisar confessar essa semana uma traição. Posso te dizer uma coisa? Amar a Deus é muito melhor do que você continuar nessa zona de conforto que você está. Talvez você traiu de fato. Talvez você traiu na sua mente. Talvez você traiu com seus olhos. E você quer hoje arrumar isso. Se comprometa com Deus. Coloque o nome de uma pessoa aí no seu coração, na sua mente, e diga para essa pessoa, e diga para Deus, Deus, é com essa pessoa que eu quero conversar essa semana, que eu vou acertar essa questão. Talvez você está vivendo uma vida com Deus ritualística, cheio de ritos. Fui à igreja, check. Dei meu dízimo, check. Fiz oração na hora de almoçar, check. E você acha que está produzindo coisas em Deus por causa disso. E talvez Deus esteja querendo de você uma mudança de adoração, mas uma adoração genuína. Oferecendo de fato o seu corpo a Deus. Oferecendo todo o seu coração a Ele. Eu vou ficar em silêncio. Vou te dar um minutinho para você fazer essa sua oração. E eu vou orar para a gente terminar esse nosso tempo aqui. Senhor Deus, obrigado porque uma palavra dura como essa vem de alguém que nos ama. Vem de alguém que coloca sua mão embaixo de nós para nos sustentar. Vem de alguém que quando a gente cai está à disposição para nos levantar. Vem de alguém que entregou literalmente tudo a nosso favor. O próprio Filho para morrer numa cruz. Não temos como duvidar do teu amor por nós. Não temos como duvidar do quão bem o Senhor nos quer. Não tem como duvidar que o Senhor separou para vivermos hoje e na eternidade uma vida plena e abundante junto contigo. Por isso, Pai, nos ajude a responder esse amor com a nossa fidelidade ao Senhor, com a maneira melhor de viver, com observarmos as Escrituras, Pai, e desejar viver aquilo que ela nos orienta. Obrigado, Deus, porque isso é o certo. Obrigado porque essa é a maneira de respondermos ao amor que o Senhor tem por nós. Mas obrigado, Deus, porque não é só o certo, mas é o melhor, é o mais gostoso, é o mais prazeroso, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entendermos e sermos atraídos por esse amor, para que possamos viver de maneira plena junto contigo, através da nossa fidelidade, Pai. E que em nome de Jesus, talvez hoje também seja o momento de alinharmos as coisas específicas que vimos aqui através da Tua Palavra. Talvez estejamos sendo infiéis com aqueles que estão do nosso lado, com aqueles que mais amamos, com os nossos maridos, com as nossas esposas,
com os nossos namorados, com as nossas namoradas, com os nossos noivos, com as nossas noivas, em nome de Jesus, Pai, que seja uma semana de cura, de restauração, de restabelecimento, de renovação de votos, de renovação de alianças, Pai. Que em nome de Jesus possamos viver em pureza junto contigo, em pureza com as pessoas que amamos e que estão ao nosso lado, Pai. Nos ajude que a nossa adoração seja genuína, seja verdadeira, seja de coração, seja entregando tudo que somos ao Senhor. Que não tenhamos a vontade de provocar algo em Ti, e nem de forçar provocar algo em nós, mas que se, na Sua plena vontade, o Senhor quiser produzir em nós experiências incríveis, sobrenaturais, que em nome de Jesus a gente viva, mas viva porque o Senhor fez, porque o Senhor agiu, e não porque nós buscamos ou forçamos para que isso acontecesse, Pai. Obrigado por essa juventude, obrigado por aquilo que temos vivido aqui, obrigado pelas pessoas novas que o Senhor tem trazido a cada sábado, seja nos cultos, seja nos pequenos grupos, que o Senhor nos dê habilidade para cuidarmos de cada um desses que estão chegando, para acolhermos cada um desses corações, e para mostrarmos o privilégio que é pertencer ao Senhor e viver junto contigo, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Deus